Momento um pouco, eu diria, feliz nesse país. Com todas as divergências, com todas as brigas que existem nesse país, vocês estão lembrados que até outro dia atrás a Petrobras era uma empresa que diziam que ela estava quebrada, que a Petrobras não sei das quantas, é preciso privatizar a Petrobras, não conseguindo privatizar, vamos vender os pedaços da Petrobras e vai vendendo um pedaço aqui, um pedaço ali. E o que aconteceu quando a gente estrutura a Petrobras e dá à Petrobras o valor que ela tem, pela importância que ela tem nesse país? A Petrobras é hoje uma das empresas de petróleo mais seguras do mundo. A Petrobras está fazendo investimentos extraordinários. E a Petrobras está exportando petróleo, exportando muito petróleo. E veja que engraçado, a Petrobras, por conta da exportação de petróleo, o preço do petróleo aumentou por conta da guerra do Irã. O que nós no governo fizemos para não permitir que o preço da guerra viesse para o consumidor brasileiro, para o motorista de caminhão, para o preço do feijão, do arroz, das coisas que são carregadas? Por quê? Nós, então, passamos a cobrar um tributo das empresas que estão exportando petróleo a um preço muito alto por conta da guerra, e com esse tributo a gente está subsidiando os preços para que a gente não deixe cair na cota do povo. Inclusive com a concordância com os governadores que aceitaram abrir mão de 50% do ICMS, e o governo subsidia uma parte disso. E subsidiamos com o próprio dinheiro que a gente está ganhando de um petróleo. E não queremos que esse preço chegue ao bolso do consumidor brasileiro. Por isso, eu posso dizer para vocês que o Brasil é hoje o país que menos está sendo vítima dessa guerra do Irã no preço dos nossos combustíveis. Essa é uma coisa importante. E a Petrobras demonstra cada vez mais competência, cada vez mais eficácia. Inclusive, nós estamos recuperando uma indústria naval que tínhamos recuperado no primeiro mandato meu, no segundo mandato e no mandato da Dilma, que ela tinha se deteriorado, e agora estamos outra vez recuperando, sabe, a indústria naval brasileira, que já tem mais de 56 mil novos empregos, e construindo navios para transportar os produtos brasileiros, para que a gente não tenha déficit de frete, como habitualmente o Brasil tem. Uma outra coisa importante, a questão do biodiesel. Eu falo com o biodiesel com muito orgulho, porque ele foi criado no meu primeiro mandato. Eu não esqueço nunca o dia que o Roberto Rodrigues, então ministro da Agricultura, entra no meu gabinete com a ideia de discutir a produção de biodiesel de mamona, e a Dilma era ministra de Minas e Energia. Nós fizemos uma reunião e nós resolvemos começar a produzir o biodiesel. E por que eu estou contando isso? Porque agora eu fui na maior e mais importante feira industrial do mundo, em Hannover, na Alemanha. O Brasil era um convidado especial. E eu, então, fiz um desafio à Mercedes-Benz e fiz um desafio ao primeiro-ministro Merz da Alemanha, que eu queria comparar a emissão de CO2 do combustível brasileiro com o combustível deles. E por que eu queria comparar? Porque, como a maioria dos motores dos caminhões que o Brasil utiliza são produzidos na Europa, eles, então, todo ano, eles criam um novo mix tecnológico para o motor, peças que vão fazer com que o motor emita menos CO2. E eu estou convencido que o nosso combustível não precisa desse mix tecnológico. Cada vez que ele faz um mix tecnológico, e vocês ouvem falar Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7, o preço do caminhão aumenta aqui no Brasil 15%. E na medida que o preço do caminhão aumenta, vai ficando mais difícil a gente, inclusive, tratar da reforma, sabe, da nossa frota, da renovação da frota. Então, eu fiz um desafio: levar o nosso biodiesel para lá, pegar um caminhão deles, e pegar o combustível deles e andar 100 quilômetros com o especialista deles medindo a emissão de CO2. E o que aconteceu? Aconteceu que, andando 100 quilômetros,
eles medem do poço ao motor. O nosso biocombustível emite 90% menos de CO2. E, na média, o nosso combustível emite 67% menos CO2. Ou seja, é muito engraçado, porque eles, ao invés de vender um mix tecnológico para nós, poderiam comprar o nosso biodiesel. Estaria resolvido o problema da emissão de gás de efeito estufa, porque eles são desenvolvidos, eles foram colonizadores e falam muito para o mundo como se soubesse tudo. Na COP30, a União Europeia fez uma grande promessa. Até 2050, a União Europeia quer ter 40% da energia renovável. Presta atenção. Até 2050, a União Europeia quer ter 50% da energia renovável. Veja o Brasil. Nós já temos praticamente 90% da nossa energia elétrica renovável. E se pegar toda a nossa energia, o Brasil já tem, em 2025, 53% de toda a matriz energética renovável. Portanto, nós estamos 30 anos à frente da União Europeia quando se trata de emissão de gás de efeito estufa. Então, é muito mais importante eles começarem a utilizar o nosso biocombustível. É muito mais importante eles ajudarem a desenvolver os países mais pobres, países africanos, para produzir biodiesel e vender para eles. Porque assim a Alemanha não precisa ficar utilizando carvão, não precisa ficar utilizando o combustível importando dos Estados Unidos, mais caro do que o nosso. Eu estou feliz por isso, é porque eu, na hora que eu fui no caminhão, entrei no caminhão, desci do caminhão alemão, com um técnico alemão, eu fiz questão de pedir para ele falar em alemão, que era para o povo saber que eu estava falando com alemão. E ele anunciou: o combustível brasileiro emitiu 67% a menos de CO2. Essa foi uma vitória muito, mas muito grande desse país. E eu digo sempre, o Brasil tem uma coisa no Brasil que é uma coisa um pouco chocante. Não sei se vocês se lembram, quando nós ganhamos as eleições em 2003, logo em seguida o Ronaldo Fenômeno sofreu um acidente jogando na Inter de Milão, quebrou o joelho, e todo mundo achava que tinha acabado a carreira do Ronaldão. A imprensa dizia: Ronaldão fora da Copa, Ronaldão não sei das contas, Ronaldão não sei das contas. Mas, pois bem, ele, muito dedicado, se recuperou. E nós trouxemos ele para fazer uma propaganda em que a gente dizia, sabe, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Na hora que o Brasil acreditar no Brasil, a gente vai dar um salto de qualidade tão extraordinário que vocês não têm dimensão. O problema é que, muitas vezes, a gente acredita em muita asneira que se fala, em muitas coisas que se fazem pela imprensa, às vezes até para ganhar dinheiro com a má informação, e a gente deixa de acreditar em nós mesmos. Eu fui agora conversar com o presidente Trump. Vocês se lembram quando houve a taxação, o susto que todo mundo ficou nesse país, e no mundo inteiro, porque não taxou apenas o Brasil, taxou o mundo inteiro. E eu sempre me comportei de não tomar decisão precipitada. Eu, com 39 graus de febre, não tomo decisão. Eu primeiro vou baixar a febre para 36, aí eu tomo minha decisão. E o que aconteceu entre nós e os Estados Unidos? A primeira coisa que nós tivemos que fazer foi provar que os Estados Unidos estavam cometendo um equívoco ao dizer que tinha déficit comercial com o Brasil. Porque no Twitter, que o presidente publicou, ele dizia que tinha déficit. Vocês sabem que em 15 anos, entre bens e serviços, eles tiveram um superávit com o Brasil de 415 bilhões de dólares.
Quem tem déficit é o Brasil. O ano passado teve um déficit de 14 bilhões. Então era preciso colocar a verdade na mesa. Porque eu disse ao presidente Trump, eu não quero guerra com você, eu sei que você tem o melhor navio do mundo, eu sei que você tem o melhor carta do mundo, eu sei que você tem o melhor dado, eu sei tudo isso. Agora, é preciso disputar comigo na narrativa. Eu quero discutir fatos. Eu não quero guerra. Eu quero provar que nós estamos certos. E hoje eu posso dizer para vocês, nós estamos trabalhando com os Estados Unidos muito seriamente, sabe? Não só para acertar a questão dos preços entre os nossos ministérios. Ontem eu dei 30 dias para que o Ministério da Indústria e Comércio do Brasil e o Ministério da Indústria deles resolva a situação, porque cada um fica dizendo o número, ou seja, nós não queremos o número de vocês, nós queremos o número exato. E disse para o Trump, daqui 30 dias a gente volta a conversar. Não precisa até lá, por telefone. Vamos acertar, porque o Brasil não tem nenhum preconceito na sua relação comercial com o Brasil. Disse ao presidente Trump, o século XX inteiro, até 2008, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil. A partir de 2008, entrou a China. E entrou a China por quê? Porque vocês abandonaram o Brasil. Entrou a China porque a União Europeia se voltou muito para o leste europeu depois da queda do Muro de Berlim. E a América Latina ficou um pouco esquecida e a África foi um pouco esquecida. Na medida que ficou esquecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, o que aconteceu? Os chineses entraram. E entraram contribuindo de forma extraordinária, fazendo investimento, e nós não vamos recusar. Porque nós não temos veto aos Estados Unidos, não temos veto à China, não temos veto à Rússia, não temos veto à França, não temos veto ao México, não temos veto à Alemanha. Quem quiser fazer negócio com o Brasil, que venha. Estaremos de braços abertos para comprar e para vender. Estaremos de braços abertos para fazer transferência de tecnologia e receber tecnologia nova. E foi com essa franqueza que eu fui dizer ao presidente Trump, nós estamos abertos para discutir. Quer discutir Big Techs? Vamos discutir Big Techs. Quer discutir as suas plataformas? Vamos discutir. Quer discutir crime organizado? A nossa Polícia Federal está preparada para combater o crime organizado aqui e lá fora. Quer discutir, sabe, qualquer assunto. Não tem veto para discutir. O que eu quero é que a gente, eu ainda disse para o presidente Trump, nós somos 2 homens de 80 anos de idade. E 2 homens de 80 anos de idade não brinquem em serviço. A natureza é implacável. Teoricamente, nós temos menos tempo pela frente. Por isso é que nós temos que saber o que nós queremos fazer. E é dessa forma que a gente vai ganhando, sabe, a respeitabilidade. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita lambe-botas. Ninguém respeita. Se você quer ser respeitado, você se respeita em primeiro lugar. Quando você se respeitar, as pessoas se respeitam. E é assim que eu me comporto, com a lição que eu tive de berço. Portanto, eu estou muito tranquilo na relação com os Estados Unidos. Muito tranquilo. E os empresários brasileiros podem ter certeza que vai acontecer muita coisa daqui para frente. E vai continuar acontecendo com a China. E vai acontecer com a Alemanha, porque também eu falei para a Alemanha, vocês precisam voltar para a América Latina. Vocês podem fazer do Brasil a plataforma de vocês para vários lugares do mundo. O que vocês precisam é acreditar que nós não somos uma republiqueta de banana. Nós somos um país que tem uma base intelectual, tem uma base tecnológica, queremos aprender, mas temos o que ensinar também. Então foram 2 momentos extraordinários, esta viagem da Alemanha e esta viagem para os Estados Unidos. E tem algumas coisas importantes. Vocês viram que nós anunciamos essa semana um novo desenrola. Há muita gente endividada com cartão de crédito, há muita gente endividada, pequenas empresas, MEI, sabe, muito empreendedor individual, empresários médios, sabe, tem muita gente endividada. Então nós resolvemos fazer um programa, sabe, colocar com garantia do fundo garantidor dinheiro para financiar, sabe, as pessoas que estão precisando do dinheiro, para ver se a gente, não é que eu sou contra a dívida, não.
Eu adoro que as pessoas possam ter capacidade de fazer dívida no limite do que ela possa pagar. O que nós não podemos é aceitar que as pessoas se endividem fora do seu limite de pagamento, porque aí vai ficar muito pior a vida das pessoas. Então, o que nós queremos é dar certeza às pessoas de que, se depender do governo, a gente vai facilitar com que essas pessoas possam continuar sobrevivendo e consumindo. Porque quanto mais consumir, mais a indústria vai produzir, mais o comércio vai vender e mais as pessoas vão aumentar o seu patrimônio. Tem muita gente que queria saber, vamos discutir a dívida, de onde que é a dívida. Eu não quero saber de onde é a dívida, eu quero saber que a pessoa está endividada. Se uma pessoa gastou demais sabe, nessas compras de cartão de crédito, se a pessoa gastou demais comprando coisa, sabe, pelo celular, é um problema dela. O que nós precisamos é cuidar de facilitar a vida das pessoas no limite em que ela possa pagar. Isso nós vamos fazer com muita coisa. Criamos um programa para facilitar a venda de máquinas agrícolas para os agricultores, criamos um programa para facilitar a vida de caminhão. Em quantos meses, Dilma, Miriam, nós conseguimos liberar 10 bilhões para a compra de caminhões. E agora vamos também liberar para ônibus, desde que esses ônibus sejam ônibus com menos emissão de gás de efeito estufa. Assim, nós vamos fazendo outras coisas que nós precisamos fazer. Nós estamos convencidos, a semana que vem vamos anunciar um programa de enfrentamento ao crime organizado. Vai ser, possivelmente, a coisa mais séria que a gente vai fazer do ponto de vista de segurança pública, e queremos contar, não apenas com o Estado, com as polícias estaduais, mas queremos contar na parceria. Sabe, os Estados Unidos falou tanto em combate ao crime organizado, atirou tanto nos barcos da Venezuela, então o Brasil está disposto. Até porque a maioria das armas que a gente pega contrabandeada no Brasil vem dos Estados Unidos. Então, se quiserem conversar sério, o Brasil tem proposta para conversar e fazer as coisas acontecer nesse país. Por fim, meus companheiros e companheiras, eu fico muito feliz que você resolveu reforçar o Luz para Todos. Porque tem determinado tipo de programas que a gente faz que, se a pessoa não conhecer, a pessoa fica pensando, pô, esse governo só sabe fazer programa para miserável, para pobre, sabe? É que a pessoa que mora na Avenida Paulista, a pessoa que mora no Plano Piloto aqui em Brasília, a pessoa que mora na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica, a pessoa que mora no centro da Bahia, sabe, em qualquer estado, a pessoa não sabe o sofrimento do pobre que não tem uma desgraçada de uma luz. Não sabe o que é uma criança fazer lição com candeeiro na testa. Não sabe o que é uma mulher que não consegue costurar um botão na camisa do marido. Eu lembro que, quando nós lançamos o programa, a coisa mais extraordinária que eu vi foi uma mulher dizendo: é a primeira vez que eu vejo meu filho dormindo. Porque quando você tem um candeeiro, você não vê. É tudo um pouco vulto. Então, esse programa é um programa revolucionário, sabe? E, às vezes, é triste, porque tem gente que mora em vizinho de uma hidrelétrica e não tem energia elétrica. Não é porque custa caro, é porque, muitas vezes, as pessoas mais humildes são tratadas como se fossem invisíveis. O problema delas não é dos outros, ou seja, o cidadão que não viveu isso, ele não sente esse drama. Ele não sente. Da mesma forma, a questão de água para todos. Ou seja, as pessoas que moram num lugar que tem muita água não sabem o sofrimento das pessoas que não têm água. Então, você tem que levar água. Nós estamos fazendo a maior obra hídrica do mundo, que é a transposição do São Francisco. Só para vocês terem ideia, tem 1.700 quilômetros de canal principal, 15 mil como chama, Dilma? Hein? Ou seja, nós estamos ligando açude do Nordeste, sabe, com água do Rio São Francisco. Nós temos muita coisa para acontecer nesse país e queremos mostrar para as pessoas o que vai acontecer nesse país. Hoje, o que vocês estão fazendo aqui é dizendo o seguinte: o Brasil não vai ter mais apagão, se depender da ação de hoje.
E nós queremos dizer que venha data center para cá, mas que data center venha para cá com a disposição também de construir sua própria